Então, bom dia, meus irmãos. Com a graça de Deus, estamos iniciando mais um novo dia. Estamos nos reunindo em torno da palavra, em torno da oração. Então, como todos os dias, a gente coloca um pouco. Vamos esperar mais um instante, mais um pouco, enquanto os irmãos do Instagram se aproximam, tá bom? Enquanto isso, vamos preparando o nosso espírito, preparando a nossa alma, o nosso coração, para aquilo que o Senhor há de revelar para todos nós nessa manhã. Você que já quer ir pegando a sua palavra, a sua Bíblia, hoje nós iremos continuar esse acontecimento da vida do Senhor, da mulher adúltera. Está no livro de São João, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos... Deixa eu pegar aqui meu companheiro, porque senão não vai dar certo. Versículo 1 em diante, do 1 ao 11, isso. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 ao 11. Então, meus irmãos, vamos iniciar, não é? Então, mais uma vez, eu acolho a cada um de vocês. Acolho a todos vocês, espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. E vamos dar início à nossa leitura da palavra, ao nosso momento oracional. Nós estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Jesus, que tu possas, neste dia, iluminar a nossa mente, iluminar, Senhor, o nosso coração. Que o teu Espírito Santo, Jesus, nos dê entendimento, nos dê unção, para podermos mergulhar na tua palavra, para podermos colher os frutos dos teus ensinamentos. Venha, ó Espírito de Deus, e nos cerca com a tua bondade, com o teu amor. Tu que és o nosso advogado, tu que és o nosso defensor, que neste dia tu possa nos conduzir, que neste dia a tua palavra possa ser a nossa luz, possa iluminar os nossos pensamentos, que a tua luz possa afugentar para longe de cada um de nós tudo aquilo que é escuridão, tudo aquilo que é perdição, tudo aquilo que é maldição em nossas vidas. Vem Espírito de luz, vem Espírito Consolador, toca o nosso coração, nos ensina e nos convence da verdade, e que a palavra de Deus nesse dia nos traga paz. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me oferece. Bebe tu mesmo os teus venenos. Então, meus irmãos, vamos retomar um pouco da leitura do Evangelho de João. Depois que cada um voltou para a sua casa,
Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-lo. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistisse em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Meus filhos, nós conhecemos muito essa passagem, conhecemos muito esse trecho das Escrituras, onde os fariseus trazem essa mulher adúltera, pecadora pública, e cuja lei de Moisés recomendava que, se aquela mulher fosse flagrada em adultério, ela deveria ser apedrejada. Mas aqueles homens não estavam preocupados com aquela mulher. Diz a Escritura que eles queriam experimentar Jesus e encontrar uma forma de acusá-lo, de prendê-lo. Talvez eles esperassem que Jesus fosse contrariar a lei. Mas o Senhor, ele se ergue, ele traz aquela mulher para o centro, quer dizer, os fariseus colocam aquela mulher no meio. O Senhor, percebendo a maldade do coração dos fariseus, como acontece com todos aqueles que se armam, nós falávamos ontem, como acontecem com todos aqueles que se levantam, que se armam contra as pessoas, contra os irmãos, diante das fraquezas, diante das limitações, diante do pecado das pessoas. Muitos se armam, não mais de pedras, mas, infelizmente, com a espada da língua, da acusação, do julgamento. Muitos se armam, trazendo no coração não outra coisa, mas a maldade. Por isso, filhos, que nós possamos pensar, refletir e pedir a Deus o discernimento 1000 vezes antes de apontar o dedo para alguém, antes de apontar o dedo para a ferida de alguém. O Senhor perscrutou, o Senhor vasculhou, o Senhor conhecia o coração daqueles homens e percebeu a maldade que havia neles. O nosso chamado, filhos, é para o amor. O nosso chamado é para amar as pessoas. Nosso Senhor, ele prega um evangelho que se traduz em amor. A boa nova que o Senhor nos trouxe, o rosto verdadeiro do Pai que o Senhor nos trouxe, foi um de Deus amoroso, foi de um Deus amoroso, foi de um Deus que transborda amor e que nos chama a essa vivência. Nós não podemos permitir que o nosso coração
se encha de maldade. Nós não podemos permitir que o nosso coração se encha de vaidades, de sentimentos de grandeza, de achar que somos melhores, de sentimentos de altivez. Tomemos muito cuidado, filhos. Quem somos nós? Nós não somos chamados a estar apontando para a ferida dos outros. Nós somos chamados para apontar soluções, para apontar caminhos. Nós somos chamados para reerguer os nossos irmãos. Eu vou repetir nesse instante. Nós não somos chamados a apontar para a ferida dos outros. Nós não somos chamados para apontar para a miséria dos outros. Nós não somos chamados para ficar apontando a fraqueza, seja de quem for. Nós somos chamados para apontar a misericórdia, para apontar o amor. Nós somos chamados para estender as mãos e reerguer as pessoas. Amém, igreja? E reerguer as histórias. E devolver a vida para as pessoas, devolver a alegria. Então que nós possamos ter esse zelo, ter esse cuidado. Sabemos que temos os nossos impulsos, que naquele instante nos movemos muito pela emoção, pelos sentimentos. Mas nós somos homens e mulheres de Deus. Nós somos pessoas que rezam. Nós somos pessoas que participam da vida da igreja. Nós somos pessoas que se abrem aos ensinamentos de Jesus. E nós conhecemos. O mais grave talvez seja isso. Nós sabemos ao que Deus nos chama. Quantas vezes nós repetimos que Deus é amor? E se Deus é amor, nós também somos chamados a ser amor, porque assim nós somos criados, a sua imagem e semelhança. Se Deus é amor, nós somos chamados a amar, nós somos chamados a imitá-lo. E não esquecer, gente, jamais. Ontem também nós refletimos isso. E não esquecer que hoje talvez nós sejamos aqueles que apontam, aqueles que julgam, aqueles que condenam, aqueles que trazem no coração maldade e preconceitos. Mas amanhã, quem sabe, nós estaremos do outro lado. Amanhã, quem sabe, nós seremos aquele pecador, aquela pecadora, que também possui uma vida, que também possui um coração. E nós somos pecadores, filhos. Olha a novidade, nós somos esses pecadores, na maioria das vezes. E quantas vezes no nosso coração, e no coração daquela mulher, com certeza, muitas vezes nós não queremos e não devemos querer viver uma situação de pecado. Muitas vezes as tentações são fortes. Muitas vezes é algo que nos domina. Até mesmo situações, pessoas, ocasiões se tornam vícios fortíssimos dentro de nós. O pecado mora ao lado. O pecador, o tentador nos ronda. O inimigo de Deus nos cerca a cada instante, nos oferecendo situações de queda. E ele é tão ardiloso que ele muitas vezes utiliza daquilo que nós mais gostamos, daquilo que mais nos chama a atenção. Nós somos esses pecadores, infelizmente. E nós conhecemos o nosso coração. E quantas vezes, diante de uma situação de pecado, nós nos arrependemos. Nós até temos o desejo de voltar para o Pai. Mas muitas vezes são tantas pessoas a nos apontar, são tantas pessoas a mexer nas nossas feridas, que até nós mesmos nos envergonhamos
Dentro do coração do pecador deve existir esse desejo de retornar à graça de Deus. E olha como isso é sério. As nossas acusações, as humilhações pelos quais os nossos irmãos que caíram por um motivo ou outro recebem, os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, muitas vezes podem fazer com que aquele irmão, aquela irmã, com o coração arrependido, com o desejo de querer retomar a sua caminhada, não tenha coragem, porque se sente envergonhado, porque se sente rejeitado. Ei, meu irmão, eu vou falar para ti nessa manhã. O mundo inteiro pode te apontar, o mundo inteiro pode te acusar, o mundo inteiro pode te ridicularizar, te humilhar. Se no teu coração existe o desejo de voltar para Deus, não pensa duas vezes. Olha o que é que o Senhor fala. Cadê aqueles que te humilharam? Cadê aqueles que apontavam? Cadê aqueles que denunciavam a tua fraqueza? Se retiraram de um a um. Quando o Senhor os fez ver a miséria que cada um também trazia dentro de si, o Senhor diz: cadê aqueles que te apontavam? Não estão mais aqui? Pois também eu não vou te apontar, pois eu também não vou te condenar. Esse é o Deus que nós acreditamos. Esse é o Deus no qual nós professamos a nossa fé. Mesmo que o mundo se levante contra nós, mesmo que as pessoas possam pensar o que for de nós, deixa elas pensarem. Sei que não é fácil, mas deixa. Eu não vou perder meu céu por causa de ninguém. Eu não vou perder a presença de Deus, a amizade de Deus, por causa de uma mão, de uma língua que quis me ferir, que quis, mas não conseguiu. Porque o Senhor todos os dias olha para nós e diz: ei, eu não vou te condenar não, mas levanta aí, levanta dessa vida, levanta e vai adiante. Mas não esquece, filho, não tornas a pecar. Não queira voltar para a angústia. Não queira voltar para a escuridão. Não queira voltar para aquilo que te aprisiona. Não queira voltar para aquilo que te rouba a minha presença, a minha graça. O Senhor, Ele sempre vai estar ali. Quem se afasta somos nós. O pecado de Adão e Eva lá no início, eles andavam nus na presença de Deus, porque não existia maldade. Eles nem conheciam a maldade. Mas a partir do instante em que eles tomaram conhecimento, a partir do pecado, o que é que eles fizeram quando viram o Senhor? Se esconderam atrás de uma moita, de um mato, e colocaram lá os ramos de parreira para poder se esconder. E esse é o sentimento que o pecado traz para nós. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, quando nós estamos vivendo aquilo que o Senhor espera de nós, nós ansiamos pela presença. Nós nos sentimos livres, livres para, posso dizer, caminhar livremente entre os meus irmãos, no meu grupo de oração, nas pastorais, na igreja. Eu me sinto livre diante de Deus para adorá-lo. Mas quando eu estou numa situação de pecado, e olha o que é que o pecado faz com a gente. Qual é o primeiro sentimento que vem ao nosso coração? A vergonha. Qual é a nossa primeira iniciativa? Nos esconder. Até mesmo nós queremos nos esconder de Deus. Olha a diferença de um para o outro.
A graça, a liberdade dos filhos de Deus, ela acontece quando nós estamos empenhados a viver uma vida de santidade, a viver uma vida correta, a viver uma vida justa. E tudo isso nos faz livres. E tudo isso nos liberta do peso. E tudo isso nos aproxima de Deus. E aumenta em nós o desejo de nos aproximar do Senhor. O pecado, ele faz a ação contrária. O pecado nos envergonha. O pecado nos rouba aquele ardor. Enfim, São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E é verdade. Mas nós não podemos jamais nos render a tal prática, a tal situação, a tal momento da nossa vida. Eu falei tudo isso, filhos, para que nós possamos fugir o quanto pudermos das situações de pecado. Sabemos das tentações, sabemos de nossas limitações. O Senhor hoje, ele vem falar para nós. Eu estou aqui. O Senhor hoje fala para nós, olhando nos nossos olhos: filho, levanta-te. Levanta dessa vida. Levanta dessa situação de pecado que porventura você esteja vivendo hoje. Eu não vim para te condenar. Eu vim para te salvar. Eu não vim para destruir a tua vida. Eu vim para te dar a vida. Eu não vim para roubar as tuas alegrias, os teus momentos felizes. Eu vim para te dar a verdadeira felicidade. Eu vim para que você não tenha um momento feliz, mas para que você seja feliz. Para que você seja feliz de verdade. E que essa felicidade não acabe nunca. Cadê aqueles que te condenaram? Eu também não vim para te condenar. Eu vim para te salvar. Vai, não peca mais. Vai e dá o teu melhor. Vai e luta com as armas da oração, da palavra, da Eucaristia, do serviço aos irmãos. Larga de ser besta, perdão pela palavra. Ao invés de estar falando mal das pessoas, ao invés de estar gerando no coração maldade, ao invés de estar julgando, apontando o dedo para a vida das pessoas, seja luz, seja sal, seja luz, seja a presença de Deus na vida daquelas pessoas. Não vamos enterrar mais os nossos irmãos que já estão sofridos. Eu falava há bem pouco tempo, vou terminar, pessoal. Já falava há bem pouco tempo. O coração daquele pecador também arde. E quem sabe da luta, quem sabe do desejo daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa, de querer sair daquela situação. Quando nós estamos mergulhados em uma situação difícil, quando nós estamos mergulhados nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nós não precisamos de uma mão a nos apontar, nós não precisamos de uma língua a nos expor. Nós precisamos de uma mão para nos sustentar. Nós precisamos de uma língua que possa traduzir em palavras a força, o ânimo, a fortaleza de Deus. Nós precisamos de mãos que nos ergam, que nos retirem daquele lugar. Então, filhos, permitamos que a palavra de Deus toque o nosso coração nesse dia. Pecou, levanta. São João Paulo II, ele vai dizer que o santo não é aquele que não cai. Todos nós caímos. Todos nós temos os nossos momentos de queda.
Ele vai dizer que o santo não é aquele que não cai. O santo é aquele que, mesmo caído, mesmo na queda, encontra forças e uma forma para se reerguer e continuar a caminhada. Esse é o santo. Ou seja, o santo para João Paulo II não é aquele que cai, mas é aquele que consegue se levantar. Ou seja, filhos, nós não podemos jamais nos conformar com o pecado. Nós não podemos ficar ali caídos, nós não podemos ficar ali inseridos naquela realidade. Daí ontem eu falava que a gente precisa vasculhar o coração e perceber qual é o gatilho, qual é o start, o que é que nos leva ao pecado. É um lugar? É uma situação? É uma ocasião? É uma pessoa? Nós precisamos rever. Nós precisamos trabalhar esses momentos da nossa vida. Para quê? Para que a gente possa se levantar. Para que a gente possa retomar a caminhada e não ficar mergulhados no pecado. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que a tua palavra, Jesus, nesse dia, nos oriente, nos encaminhe à santidade, nos leve a uma vida na tua presença, na tua amizade. Que eu não venha a me envergonhar, Senhor. Que eu não venha a me esconder de ti. E diante das minhas quedas, diante das minhas fraquezas, que eu possa contemplar, que eu possa encontrar mãos, que eu possa encontrar amigos, irmãos, que queiram o meu bem e que me ajudem a levantar. Sejamos filhos e filhas, sejamos nesse dia, sejamos em todos os dias da nossa vida, aqueles que erguem uns aos outros. Isso é amor. Aqueles que não apontam, mas aqueles que sustentam, aqueles que querem o bem, aqueles que querem trazer o irmão para perto, aqueles que também desejam, partilhar da alegria dos salvos, da alegria dos remidos, da alegria daqueles que recebem o abraço do Pai. Que nós possamos nesse dia refletir na palavra de Deus e pedir ao Senhor essa graça. Senhor, faz de nós homens e mulheres que resgatam, que devolvem a alegria, que devolvem a vida uns para os outros. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, gente, hoje ficou um pouco grande, mas tudo bem. Então, chegamos ao final de mais uma manhã de oração. E como todos os dias, eu tenho que lembrar a vocês, gente, se essa palavra tocou o seu coração, se essa palavra está lhe ajudando de alguma forma e vai iluminar o seu dia, partilha, comenta, clica lá no coraçãozinho. Não esqueça de deixar o seu amém nos comentários, não é? E de profunda importância você divulgar esse momento com a família, divulgar com as pessoas, com os amigos da igreja, do trabalho. Tem duas formas de divulgar. A primeira é mesmo falando, né? Partilhando, testemunhando para as pessoas, e é a mais importante, aquilo que Deus vem realizando no nosso coração, no seu coração. E a segunda é clicando aí naquela setinha. Quando o post estiver lá postado, vai aparecer uma setinha lá, compartilhar, e você vai enviando para as pessoas. Tá bom, gente? Deus abençoe e tenha um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vós. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Salve Maria, gente.